Olá, bem-vindo ao Guia Digital Estadão. As faixas desse CD estão organizadas numa sequência. Elas formam um caminho para você seguir. Nós vamos avisar quando for para apertar pausa ou play no seu aparelho. O guia tem 3 capítulos. São as 3 exposições que você vai encontrar neste prédio. Observe o seu crachá. A primeira exposição chama-se Arte Popular. Os números com quadradinhos são as faixas de conteúdo. As outras são para indicar o caminho. Vamos começar a nossa caminhada. Logo na entrada, do lado direito, vemos as esculturas de Conceição dos Bugres. São grandes cabeças, com traços indígenas. De onde vêm estas imagens? De que época são? Parecem primitivas, mas seu olhar é impressionante. Vamos mergulhar nesse universo da arte popular. Um universo difícil de definir, mas que certamente expressa algo de essencial do povo brasileiro. Brasil mais 500 anos. Mostra do Redescobrimento. Guia Digital Estadão. Uma iniciativa do Estadão Cultural. Alcides Santos nasceu na Bahia em 1945. Suas pinturas lembram bandeiras, tapeçarias. São composições largas, cores puras recortadas por grandes pretos. Uma certa ordem obsessiva. Maria Lúcia Montes faz uma relação entre a pintura de Alcides e certos padrões estéticos africanos. Uma vez nós expusemos alguns quadros do Alcides com bandeiras de vodum do Haiti e outras da África, que são bandeiras cerimoniais, que concentram os símbolos totêmicos da identidade do grupo. E são bandeiras para serem dançadas. Você olha o quadro, você olha uma bandeira de voodoo, você olha uma bandeira africana, e a estrutura é a mesma. É por isso que o pintor Alcides está próximo aos escultores Arthur Pereira e GTO. São artistas ligados à ideia de uma ancestralidade africana. Quando terminar de ver, aperte play. Pausa. Vamos continuar a nossa caminhada. Estando de costas para o Alcides, olhando a parede das vitrines de frente, vamos caminhar para o lado esquerdo, no fundo do corredor. Lá vamos encontrar o trabalho de Ana Ruivo, uma ceramista do Vale do Paraíba. Ao lado dela, uma pequena salinha de vídeo que vale a pena dar uma olhada. E bem em frente, a entrada da exposição O Cangaço. No final dessa faixa, aperte pausa. Aperte play quando estiver dentro do cangaço. Pausa. Vamos começar olhando os objetos do cangaço. As gravuras vamos ver depois. O curador dessa exposição é Frederico Pernambucano de Melo. Vá caminhando, olhando os objetos, enquanto você escuta o seu comentário. Por que as pessoas que encontravam um cangaceiro, às vezes uma vez só durante toda a sua vida, por que essas pessoas jamais esqueciam o dia daquele encontro? Evidentemente que há um componente do medo, um componente do pavor, mas mesmo quando o encontro se dava numa circunstância em que aquela pessoa não corria risco, esse encontro era inesquecível, porque realmente o choque estético ele é significativo. E os depoimentos são copiosos. Nunca me saiu da cabeça os embornais coloridos, floridos, que vi no cangaceiro. Ou nunca me saiu da cabeça aquele punhal enorme de prata, marfim e ouro que Lampião levava na cintura. Ou a largura das suas cartucheiras, representando quase uma faixa na altura da sua cintura. Ou as alpercatas coloridas, o chapéu com grande quantidade de ouro, com estrelas. É uma fórmula muito complexa porque mistura o fascínio que vem do poder pessoal absoluto e, ao mesmo tempo, a surpresa
de se encontrar uma estética tão rica em homens de quem não se esperava isso, porque profundamente violentos, profundamente sanguinolentos, profundamente combativos, o cangaceiro não descurava de ter essa preocupação de bordar flores ou de costurar uma estrela de couro ou uma estrela de prata na aba do chapéu, de se dotar de uma quantidade tal de cores que chegamos até a imaginar que, como eles habitavam o cinzento, que é a caatinga, a vegetação típica do Nordeste, eles como que ansiassem por cores. E as cores estavam, então, nos seus embornais, respondendo esteticamente a esse impulso íntimo de terem também cores, de terem também o direito à cor, o direito à flor. Como se os mais esquivos habitantes do cinzento se levantassem contra o despotismo da ausência de cor e proclamassem o delírio, a vertigem, a folia de tons e de contrastes. Um jornalista que assistiu à entrada do bando de Lampião em sua cidade escreveu: vinham tão ornamentados e ataviados de cores berrantes que mais pareciam fantasiados para um carnaval. Então é curioso nós vermos que os cangaceiros mais destacados e que mais se credenciaram no conceito de Lampião eram aqueles que eram completos, que além de serem bons guerreiros, eram também homens que tinham preocupações estéticas. E ele próprio bordava a máquina, ele próprio costurava, ele próprio era alfaiate de couro exímio. E Lampião, como pessoa que costurava e que bordava, não era o único do bando. Ele tinha em torno de si os alfaiates de couro, ele gostava de estar com esse pessoal. Lampião era um homem que, sem deixar de lado o aspecto violento, era um homem muito violento, muitas vezes injusto, mas Lampião foi um homem dominado por uma preocupação estética a vida inteira. Escreve Clarival Valadares. O traje do cangaceiro é um dos exemplos demonstrativos do comportamento arcaico brasileiro. Ao invés de procurar camuflagem para a proteção do combatente, é adornado de espelhos, moedas, metais, botões e recortes multicores, tornando-se um alvo fácil até no escuro. Lembremos, entretanto, que no entendimento do comportamento arcaico, o homem está ligado ao sobrenatural, em nome do qual ele exerce uma missão, lidera um grupo e até desafia, porque se acredita protegido da morte. A exacerbação da proteção divinatória. Quando nós observamos os grandes grupos de risco que jogam a vida a cada passo da sua profissão, por exemplo, os toureiros. Não há toureiro sem aquele traje, e o toureiro leva às vezes mais de 1 hora se vestindo, com aquela profusão de cores, com aquele deslumbramento. Não há pressa do toureiro em se vestir, como não havia pressa do cangaceiro em fazer o seu bordado, em elaborar a sua proteção divinatória, em satisfazer ao seu anseio estético. Eles levavam às vezes 3, 4 meses sem combater, num coito seguro, somente costurando. Os símbolos do cangaço podem ser interpretados de muitas maneiras. A estrela de 8 pontas, por exemplo, pode ser associada à planta macambira. Fiz correlações, por exemplo, as estrelas com a mancambira, que é uma vegetação sertaneja muito do carinho, do agrado do sertanejo, porque ela impede o sertão de ser invadido pelo litorâneo, à medida que ela é um espinho intransponível e forma um banco, como se chama, uma área, às vezes de quilômetros e quilômetros, todo pejado daquelas formas que são bromélias terríveis, né? Com espinhos terríveis. Quando acabar de ver, aperte play. Pausa. Agora, vamos olhar as gravuras. Vamos ouvir o comentário de Emanuel Araújo. Um outro assunto que é absolutamente arcaico, que é a gravura do Nordeste. Essas gravuras, elas têm uma sabedoria de construção, elas não estão vinculadas a nenhuma escola no sentido da construção da gravura, mas elas têm exatamente aquela concisa ideia da representação.
Então isso que é maravilhoso, de forma como a linha branca entra, de como o preto trabalha com preto, de como essas figuras são criadas de forma que o branco e o preto são massas que se justapõem, que é exatamente a grande dificuldade da gravura, né? Então, na hora que você consegue fazer com que ela flua através de linhas positivas e negativas. Esse tipo de gravura nasceu para ilustrar a literatura de cordel no Nordeste. Giuseppe Baccaro, que mora em Olinda, tem uma atividade importante de valorização desse tipo de arte. Baccaro incentiva o aprendizado das técnicas, inclusive com crianças, e trabalha também para aumentar a qualidade das impressões, utilizando prensas e papéis de alta qualidade. É o resultado desse esforço que estamos vendo aqui. Quando acabar de ver, aperte play. Pausa. Vamos sair desta sala pelo lado direito. Lá fora, bem perto da saída, estão as gravuras de Valderedo Gonçalves. Aperte play quando chegar lá. Valderedo Gonçalves. Pausa. Valderedo Gonçalves é um artista de Juazeiro do Norte e tem toda uma série de gravuras sobre os apóstolos e o Apocalipse. Emanuel Araújo comenta o conteúdo arcaico do seu trabalho. Tem dentro da gravura dele toda a construção de uma gravura gótica, de uma gravura refinada, a linha, da forma com que ele desenha a figura, da forma com que ele faz essa representação. Então, aí volta novamente a questão do arcaísmo. Quando acabar de ver, aperte play. Pausa. Ao seu lado, há duas torres, com os trabalhos de Isabel Mendes da Cunha e Noemisa. Deixe o CD prosseguir. No início da exposição, vimos o trabalho de dois grupos de ceramistas, o grupo de Caruaru, com o mestre Vitalino, e o grupo do Vale do Paraíba. Aqui, vemos um terceiro grupo, do Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, onde se destaca Isabel Mendes da Cunha. É a dona Isabel Mendes da Cunha que começa, portanto, essa produção desses grandes bonecos de barro. Elas terminam tendo um caráter antropomorfo da maior beleza e da maior qualidade. Ao lado dela, uma outra artista da mesma região, Noemisa. Noemisa é uma artista, uma barrista do Vale, que é muito interessante porque a obra dela sempre é um grande comentário sobre ela mesma, sobre ela e a sua circunstância de artista. São autorretratos em que ela se representa buscando o barro, tratando o barro, esculpindo, secando as suas figurinhas. É uma maravilha esse poder de síntese narrativa que ela faz com ela mesma. É como se ela tivesse um espelho, né, e se vendo. Quando acabar de ver, aperte play. Pausa. Vamos continuar a nossa caminhada. Siga na direção da rampa. Nós vamos descer para o pavimento inferior. Lá há uma grande cruz branca, na frente de uma parede amarela, com ex-votos. Há um cilindro prateado escrito Sagrado e Profano. Quando chegar lá, fique diante da cruz e aperte play. Pausa. Senhor, Senhor, tem pena de mim, tem dó. Senhor, Senhor, tem pena de mim, tem dó. A volta do mundo é grande, seu poder ainda é maior. A volta do mundo é grande, seu poder ainda é maior.
No Brasil, a religião caminha junto com a festa. As festas religiosas provocam a criação de um tipo de arte em que o sagrado e o profano se misturam. Dessa mistura nasce uma arte muito particular. Roupas, bandeiras, objetos, imagens, pinturas, esculturas, que ao mesmo tempo invocam e convocam. Invocam a presença dos santos e convocam a comunidade para a festa. Vamos nos aproximar dos ex-votos. São essas pequenas esculturas de madeira com partes do corpo. Vemos cabeças, pernas, mãos, um fígado, um pulmão, um olho, seios, barrigas, corações. Qual o significado dessas peças? Sabemos que elas representam pessoas doentes, que se utilizaram desses objetos para pedir ajuda aos santos. E nesse sentido, são objetos sagrados. Mas de onde vem essa ideia de representar uma pessoa através de uma parte do seu corpo? Não encontramos nas imagens católicas um braço representando um rei ou uma mão representando um santo generoso. É uma ideia que não nasce de uma tradição católica, nasce de uma tradição africana. Kabengele Munanga fala sobre a arte africana. Se é um chefe, eles querem mostrar o centro do pensamento, que é a cabeça pode ser maior do que o resto do corpo. Se eles querem enfocar a origem da vida, a fecundidade, a fertilidade. Os seios, no caso da mulher, ou o sexo, no caso do homem, adquirem proporções maiores do que o resto do corpo. Se bem que os europeus, quando chegaram, acharam que era uma arte infantil, que eles não tinham ideia da proporcionalidade das formas do corpo, não entenderam que era uma arte puramente intelectual. Os ex-votos têm dentro de si, ao mesmo tempo, o mundo católico e o mundo ancestral africano. Tem também algo de arcaico, não só pela aparência, mas porque envolvem uma forma arcaica de relação com o sagrado. Quando acabar de ver, aperte play. Pausa. A família Julião. A família Julião é uma família que todos os membros se dedicam a produzir escultura de uma qualidade absolutamente extraordinária. Voz, Maria Lúcia Montes, curadora. E que é uma coisa comovedora, porque você vê a ideia da coluna, nasce em Minas, a coluna barroca. Maria Lúcia Montes faz uma relação entre a coluna barroca e os trabalhos da família Julião. Em ambos, essa verticalidade e o entrelaçamento de figuras. Mas o que você põe na coluna barroca? Você põe uma bicharada inteiramente tropical, jacaré, macaco. Quer dizer, esses bichos entrelaçados, em vez de você fazer o entrelaçamento das folhas de acanto, da coluna erudita, branca, barroca, você faz uma coluna inteiramente vazada com essas criaturas que se entrelaçam. Tá? A família Julião é original de Prados, Minas Gerais. São 9 filhos e 15 netos do seu Julião, todos escultores. É seu Julião quem diz: embora todos saibam fazer qualquer peça, é Itamar quem faz os leões. Suas montanhas também são muito famosas e procuradas. José faz as árvores e macacos isolados. Antônio e João só as montanhas. Os outros fazem as peças de menor porte. Por outro lado, esses objetos criados aí... Voz, Emanuel Araújo, curador. Esses objetos, eles também têm uma dose muito grande de um comportamento que a gente chama de comportamento arcaico, ou seja, de uma forma de arte aprendida no inconsciente coletivo. Uma forma de arte em que aparecem procedimentos muito antigos, que o artista usa de maneira intuitiva. Sem nenhum contato formal com arte erudita, sem nenhuma formação profissional ou acadêmica. No final dessa faixa, aperte pausa, aperte play,
quando quiser ir adiante. Pausa. Nesta mesma sala onde está a cruz, do lado esquerdo, há umas esculturas em forma de leão, feitas em barro avermelhado. Aperte play quando chegar lá. Pausa. Esses leões de barro avermelhado foram feitos por Nuca, de Tracunhaém. Repare nas jubas. Esses leões parecem nos remeter a algo antigo. Chegam a lembrar esculturas etruscas. Escreve Clarival Valadares. O comportamento arcaico brasileiro tem raízes africanas e europeias. Europeias através da permanência do espírito medieval ibérico no colonizador, especialmente naquele que se interiorizou como sertanista e se isolou. Em termos estéticos, na escultura, o comportamento arcaico se caracteriza pela frontalidade, soberania, figuras rígidas e majestosas, figuras de animais em posição de vigilância. Quando acabar de ver, aperte play. Pausa. Vamos continuar a nossa caminhada. Dê a volta por trás dessa parede onde estão os ex-votos. Siga adiante passando pelos Bumba Meu Boi, pelas máscaras da cavalhada, pelos cabeções do Pernambuco, até chegar numa grande parede azul, onde estão as carrancas. As carrancas do mestre Biquiba. Quando chegar lá, aperte play. Pausa. As carrancas do mestre Biquiba Guarani. Por exemplo, o mestre Biquiba Guarani, que eu acho que também é um grande representante desse comportamento arcaico, ou seja, suas figuras de proa, de carranca do Rio São Francisco. E essas carrancas são cavalos, cachorros, são verdadeiras esculturas flutuantes no rio. Mestre Biquiba Guarani descreve o modo como trabalha. Na figura, tudo que está de um lado deve estar do outro, e tudo que está por cima deve ser diferente do que fica por baixo. A figura deve ter um olhar para um ponto que ninguém sabe o que é, nem onde está. A boca deve olhar para quem aprecia. O trabalho deve ser castigado. O corte tem que ser forte para aguentar com as mãos de tinta. A carranca bem feita é aquela que, quando é vista no espelho das águas, se mexe como coisa viva. Quando acabar de ver, aperte play. Pausa. Vamos continuar a nossa caminhada. Enquanto as carrancas do mestre Biquiba refletem nas águas do rio, outras embarcações refletem nas águas do mar.
no piso superior, nos esperam as caravelas de Cabral e a carta de Pero Vaz de Caminha. Vamos subir 2 andares. Aperte play quando chegar lá. Pausa. A carta de Pero Vaz de Caminha. Vamos fazer um comentário geral sobre essa exposição. Logo na entrada, onde acaba a rampa, vemos um grande painel com a reprodução de um quadro. É a primeira representação de um índio brasileiro na pintura sacra portuguesa. Chama-se O Nascimento de Cristo. Foi pintado pelo mestre de Viseu em 1501. Cabral e um índio aparecem retratados. Mais adiante, vamos encontrar as navetas, miniaturas das caravelas portuguesas feitas de prata para colocar incenso. Mostram como era forte o imaginário em torno das caravelas. Vamos encontrar também o original da carta de Pero Vaz de Caminha e várias obras em torno dela. Obras de artistas modernos, portugueses e brasileiros, aos quais se encomendou uma pintura sobre a carta, e obras antigas portuguesas que refletem conteúdos contidos na carta. Da internet, do site português sobre os 500 anos, retiramos um trecho escrito por José Augusto França. Ele fala da Carta de Caminha. Ignorada até 1817, a carta de Pero Vaz de Caminha, cavaleiro da casa de Dom Manuel, e que seria morto na Índia 6 meses depois, é a mais extraordinária homenagem do visto ao ignorado. O Brasil começa nela em alegria e espanto, curiosidade e acesa ternura por moças vistas, bem moças e bem gentis, nuinhas, com suas vergonhas tão altas e tão cerradinhas. Sobre os 11 quadros, encomendados aos artistas portugueses, ele escreve: pensaram uns no texto escrito, outros na coisa vista, outros ainda no ato de ver, que é sempre o que mais importa por imaginação. Estes 11 quadros pode pensar-se que são as precisas páginas de uma carta de resposta à de Pero Vaz. Nossa próxima faixa será sobre a exposição seguinte, Negro de Corpo e Alma. Aperte play quando chegar lá. Pausa. Negro de Corpo e Alma. Vamos ouvir as vozes dos 3 curadores, Emanuel Araújo, Carlos Eugênio Marcondes de Moura e Maria Lúcia Montes. Logo à direita de quem entra está o grande quadro Retrato dos Anões da Rainha Dona Maria I de Portugal, pintado por José Conrado Rosa no século XVIII. Que são os anões da Rainha Dona Maria I. Voz Maria Lúcia Montes. Os anões que estão lá para divertir a soberana. E eles são todos multicoloridos. Então, olha como é exótico. Ele está aqui para divertir a rainha. Todos os objetos expostos nessa sala, quadros, tapeçarias, esculturas, fotos, indicam o olhar exotizador com que o europeu olhava para o negro. Alguns postais e algumas gravuras mostram as escarificações, arranhões e marcas que os negros faziam na própria pele, no rosto e no corpo, como marcas culturais. Carlos Eugênio comenta. Você imagina que nós vamos ter, acompanhando a exposição, um conjunto de cartões postais feitos nos países africanos colonizados por franceses e pelos portugueses, mostrando assim o exótico do penteado, das escarificações corporais e faciais. O tipo assim da coisa interessante para você, estando na África, mandar para o seu parente na Europa, para mostrar que você estava realmente num país tão absolutamente afastado de todo e qualquer parâmetro de boa civilização, que no mínimo devia causar um certo espanto a quem recebia. Então o Rugendas, por exemplo, foi uma das primeiras pessoas, os primeiros viajantes que retratam a questão das escarificações.
Através dessas marcas você podia perceber, por exemplo, se a pessoa pertencia a uma linhagem real, se ela tinha uma afiliação religiosa, se ela pertencia a uma determinada etnia. E muitas vezes essas marcas eram simplesmente adornos. E, evidentemente, os proprietários de escravos, vendo aquilo, eles não tinham a menor condição de imaginar o que aquilo fosse. Possivelmente nem se interessavam, então eles viam aquilo assim como cicatrizações, feridas, calombos, protuberâncias, mas não faziam uma leitura do que era aquilo. Nem eles faziam e nem os primeiros viajantes que começam a ver essas imagens e dão delas uma leitura absolutamente equivocada. Eles não entendem o que é aquilo. E ao mesmo tempo a gente está mostrando já alguns objetos, algumas representações do negro. O negro como mouro, o negro como um atlante, o negro como uma sereia, o negro idealizado como um índio. Então essa coisa exótica. Nós estamos mais ou menos nos inícios da cartografia, do conhecimento cartográfico, e você vai ver mapas de diferentes regiões da África, de onde vieram os negros que foram trazidos para o Brasil como escravos. E você começa a ver nomes de pequenas vilas, aldeias, e era uma grande confusão, porque esses escravos que chegaram, ninguém queria saber realmente a identidade profunda dessa gente. Então, davam nomes de vilas, nome de aldeia, nome de cidades, e você pensa que isso é nome de etnia, que é nome de pertencimento. Mas não, você era embarcado num porto da Costa da Mina, então você era Mina. Mas isso não quer dizer absolutamente nada, na verdade. Então, nesse momento, você tem essa visão da África, e aí você já começa a entrar numa história, que é a história do tráfico. Imagens que mostram o tráfico. Inclusive, uma imagem terrível. Quando esses escravos estavam prontos para embarcar, havia pessoas especializadas em marcá-los com ferro em brasa. Essas marcas eram marcas da coroa portuguesa, por exemplo, que provava que os proprietários desses escravos, através daquelas marcas, haviam pago direitos sobre aquele escravo que estava vindo ao Brasil, um imposto. A coroa portuguesa também precisava ter uma marca. E a igreja também precisava ter uma marca, uma cruz. Então, esses corpos recebiam, na verdade, 3 marcas. Este outro é visto com um olhar francamente exotizador, que é quase que o modelo europeu de se ver a alteridade e que começa muito antes dos pretos africanos. Começa com os mouros. Lisboa é uma cidade moura e já é escravizado. Os portugueses, no seu contato com os mouros, já haviam desenvolvido esse modelo de considerar o outro, o diferente, como algo exótico e inferior. Todo o imaginário de cristãos e mouros, que tem que ver com a resistência portuguesa, a expulsão dos árabes da Península Ibérica e depois a ideia das batalhas de cristãos e mouros. Vamos retomar Jerusalém com as cruzadas. Então, na verdade, é um grande quiprocó, porque esse olhar exotizador não conhece a África e projeta sobre ela um imaginário da alteridade como inferioridade. É um imaginário que tem consequências de uma violência tenebrosa. Então a gente abre a exposição tentando pontuar um pouco esse imaginário que constrói a imagem do negro. Na próxima faixa, vamos passar para outra sala. Pausa. Nesta segunda sala, imagens do negro no Brasil. O olhar exotizador do europeu, que vimos na sala anterior, permanece. Do lado esquerdo da sala, vemos as gravuras de Rugendas e Debré, onde a imagem do negro ressalta o exotismo do seu porte, dos adornos do seu corpo, da maneira como transporta as coisas mais diversas, em geral sobre a cabeça. O lugar do negro na sociedade, segundo essas imagens, é o navio negreiro, o pelourinho e o trabalho manual. Do lado direito da sala, vemos figuras ilustres de negros que disputam um outro lugar na sociedade, com todas as tensões envolvidas na luta abolicionista.
Há 2 fotógrafos cujo trabalho merece ser visto. São eles Cristiano Júnior e Militão. Eles estão nos painéis laterais. O Cristiano Júnior levava os escravos para o ateliê e retratava esses escravos no exercício das suas funções, da sua profissão. A quitandeira, o carregador de cestos, o florista, tipos bizarros para você mostrar como uma recordação desse país exótico. É uma coisa extremamente poderosa você ver esta representação de alguém que está considerando o outro como não humano, como uma substância chamada negro, a qual você cola os atributos: vendedor de cesta, vendedor de galinha, verdureiro, vendedor de bala. Quer dizer, a totalidade lá dos negros de ganho se converte em tipos. E quando isso é fotografado, você tem certeza que esse negro sabe que ele é coisa, porque ele não olha quem fotografa. Você não tem a conversa do olhar. Então as fotografias do Cristiano, nesse sentido, elas são exemplares de um tipo de olhar que é, no fundo, o olhar exotizador. Voz Emanuel Araújo. Cristiano Júnior, ele não está na tentativa de construção de um imaginário, ele está apenas reforçando a ideia desse imaginário, ele não muda essa ideia. Mas há um momento em que o negro, espontaneamente, ele procura o ateliê do fotógrafo para se retratar. E aí nós temos uma galeria impressionante de um fotógrafo que atuou em São Paulo entre 1865 e 1883, chamado Militão. E aí já é uma outra história, aí já não é mais essa imagem vendida, é o negro se retratando como qualquer pessoa quer se retratar, para que a imagem dela fique para a posteridade, por uma questão de vaidade, enfim. São pessoas extremamente elegantes, que estão posando dentro de toda aquela estética que o fotógrafo impunha ao seu retratado, nas mesmas atitudes. Então é uma outra visão que você tem do negro. Agora, é uma contradição, porque você tem, por um lado, a escravidão. Não deixa de ser verdade que você tem a tortura, o pelourinho, etc, etc. Né? Mas, ao mesmo tempo que você tem isso, você tem gente que, bem ou mal, queira-se ou não se queira, se projeta na vida social. Então você começa a ter esses vultos importantes. Você tem um Paula Brito, que é o primeiro editor brasileiro. Você tem o Rebouças, você tem o Teodoro Sampaio, engenheiro. É uma sociedade toda tensa e toda contraditória. A escravidão e um lugar de projeção social. Por causa da mestiçagem, por causa dessa permeabilidade das camadas sociais. Quer dizer, você está dizendo que é só corpo, mas em algum lugar você já está incorporando. Se por um lado o negro é isolado como alguém que não pode avançar como indivíduo na sociedade, por outro lado, há um certo fascínio pela sua cultura. Há notícias muito antigas, inclusive na obra de Gregório de Matos, de senhores brancos indo a terreiros de candomblé. A cultura negra vai se infiltrar por outras vias, pela comida, pela religião, pela música, pela dança. Vamos ver como isso vai acontecer no terreno das artes plásticas. Na próxima faixa, vamos passar para a sala seguinte. Pausa. Na terceira sala, as oposições se radicalizam. Bem no centro, há uma espécie de pequena casa, fechada. Pelas aberturas laterais, vemos objetos de culto negros, como que escondidos. É uma metáfora do período em que os cultos religiosos negros foram reprimidos, seus objetos confiscados e guardados em museus da polícia. Em torno dessa pequena casa, em 2 vitrines laterais, encontramos objetos em que o negro é retratado como um bibelô. Cinzeiros, porta-moedas, cigarreiras, galheteiros, enfim, o negro como um objeto. Nas paredes do lado esquerdo, imagens religiosas do período colonial, junto com outras obras feitas por artistas negros. Artistas exímios, mas que não se retratam. Na parede simétrica, do lado direito, negros retratados por artistas brancos. Chegamos a um ponto em que a exposição pergunta: onde estão os artistas negros que retratam a alma negra?
É muito curioso. Os curadores, no seu trabalho de coleta de obras e documentos sobre a imagem do negro no Brasil, foram em busca de imagens sobre as quais se pudesse dizer: o negro vê o negro e o retrata. O negro olha para si mesmo. Mas não encontraram. Apesar da cultura negra permear a cultura brasileira de inúmeras formas, desde os sincretismos religiosos até a feijoada e o samba, nas artes plásticas não encontraram obras que refletissem a presença de uma alma negra. Felizmente, há uma exceção. Na parede azul, ao lado das duas figuras douradas, figuras que guardam a entrada de uma outra casa sagrada, agora aberta e livre da perseguição policial, estão as obras de Benedito José Tobias. E há um momento raro em que um artista negro começa a representar o negro. Chama-se Benedito José Tobias. É um artista de São Paulo, um homem modesto e que começa a produzir na década de 1930 a 1940. É fantástico isso. Você tem que esperar até 1930 para que, de repente, um negro comece a retratar o seu universo, o seu mundo. A gente nem vai questionar, sob o ponto de vista artístico, o significado da obra do Benedito José Tobias. Não é por aí. O fato importante é esse, é que, de repente, este homem está representando o seu mundo. Então, esse é um segmento que nós chamamos de olhar a si mesmo, que é o segmento mais diminuto da exposição. Ele é pequeno, ele é um pinguinho perto desse universo de representações, mas é muito significativo. Olhar a si mesmo é este segmentículo, onde você vai mostrar a tensão entre duas linguagens e lá no meio um tiquinho de imagenzinhas do Rafael Pinto Bandeira e algumas imagens do Tobias, cercado de brancos que pintam pretos e negros que fazem arte branca. Apesar de que o Brasil é um país cujos os mais eminentes artistas são negros, Mestre Valentim, Aleijadinho em Minas, Chagas na Bahia, Teófilo de Jesus na Bahia. A Escola de Pintura Fluminense do Rio de Janeiro também é basicamente feita por negros. Manuel da Cunha, que compra sua própria alforria e que vira um dos pintores mais eminentes do século XVIII do Rio de Janeiro, fazendo as pinturas parietais e o teto da Igreja São Francisco de Paula do Rio. São pintores negros, de origem negra, mas eles não se retratam. Ou seja, o lugar do negro onde é? Na cozinha, né? Nos serviços brutais, mesmo nos serviços artísticos, mas é a mão, né? É a mão que tem o significado, não é a alma. Quando acabar de ver essa sala, aperte play. Pausa. Estando de frente para a parede azul, onde estão as obras de Benedito José Tobias, pegue para a direita. Vamos avançar para a próxima sala. Vamos encontrar os acadêmicos. E há um momento em que afloram os primeiros artistas negros, que podem se manifestar e só se manifestam através de uma estética imposta, uma estética branca. Eles não podem se representar a si mesmos enquanto negros. Eles têm que se movimentar no universo das representações que aquela sociedade quer. No primeiro momento, uma pintura religiosa ou uma escultura de base religiosa. Como vimos na sala anterior. No segundo momento, quando começa a coisa da academia, lá a partir da década de 1820. Então, representações da natureza, paisagens, um ou outro retrato. São pintores negros, alguns de um talento imenso, principalmente num pintor chamado Estevão Silva, que é um grande pintor de naturezas mortas, um pintor negro. Mas nada que indique, por exemplo, que se trata de um pintor negro, não. Então é uma coisa espantosa, porque você tem extraordinários artistas do período colonial e até o século XIX, os acadêmicos e o resto. Agora, o que eles representam? O modelo é o modelo da cultura branca. É como se você tivesse que aprender a língua do branco para poder ter um lugar na sociedade. Naquela sociedade do século XIX, tão preconceituosa,
Para um artista, assim, se colocar socialmente, economicamente, devia ser uma coisa tremendamente penosa. E para um artista negro, então, acho que era muito mais difícil, né? Então, alguns artistas negros conseguem furar esse bloqueio através do seu talento, através da sua persistência. Alguns morrem muito jovens, têm uma vida muito dramática, uma vida muito atormentada, uma vida muito cheia de conflitos pessoais, conflitos com aquela sociedade, conflitos com aquele mundo, conflitos com a discriminação. Mas alguns são realmente extremamente talentosos. Então a gente já entra nesse universo em que o negro já começa assim a ser visto como um artista. A gente passa do grotesco para o belo. Eles são tão bons, que quando o imperador vai ter que mandar os discípulos para a França, que a missão francesa escolheu, São todos artistas negros. e vão lá e são ótimos e aprendem. Os Amor, por exemplo, ficou um tempão em Paris. E essa gente ou fica lá ou volta, mas praticamente todos eles morrem ou loucos ou na miséria. E a história deles, todos, do primeiro ao último, é uma história absolutamente assustadora de esforço brutal para ser reconhecido. Então é isso que a gente está mostrando, na verdade, quando a gente está pensando em colocar esses acadêmicos que falam a língua do branco, mas na qual explode, quer dizer, ultrapassa, extravasa por sobre a língua do branco alguma marca negra, mas sobretudo o esforço brutal de inserção social. Aperte play quando acabar de ver. Pausa. Vamos agora conhecer uma outra família de artistas, a família do mestre Vitalino. Fazem pequenas esculturas em barro, que estão logo ao lado, na parede, dentro das vitrines. Deixe o CD prosseguir. Caminhando para a esquerda, passamos em frente a uma salinha de vídeo e, continuando, vamos encontrar os modernistas. Aperte play quando chegar lá. Pausa. Modernistas. Aí um outro momento em que você começa então a mostrar essa alma negra, como ela está se manifestando. E aí você entra no segmento do sentir a alma. É a ideia de como essa alma emerge, né, nesse imaginário brasileiro, de como ele passa a ser uma contribuição aceita, né? E isso graças aos modernistas. Agora, aí quando você chega no modernismo, é o momento em que explode realmente essa apropriação, essa incorporação da herança negra na alma nacional. Aí você pega as Tarsílias, os de Cavalcantes, o Lázaro Segall. O Lázaro Segall tem uma quantidade enorme de obras na qual ele retrata negros. A sociedade nacional revendo essa questão do negro, à medida que ele passa a ser símbolo de nacionalidade, pela comida, pela feijoada, pela dança, pela música, a pixinguinha. Quer dizer, essa história da própria representação, que não é mais uma representação vista com um olhar sobre o exótico, mas uma percepção do negro como um construtor da identidade brasileira. Quando acabar de ver os modernistas, aperte play. Pausa. Vamos caminhar até o fundo da sala, onde há uma exposição de 14 fotógrafos. O curador é Walter Firmo, aliás, autor de uma foto muito bonita e famosa, Pixinguinha embaixo da mangueira, numa cadeira de balanço, com seu saxofone. Aí você pega toda essa arte moderna, que de fato incorporou esta alma do negro, e aí está expressando como alma nacional, mas aos poucos você vai tendo
a possibilidade deste negro estar falando por conta própria. Voz, Walter Firmo. O que a gente quer mostrar ao público? Exatamente um grande painel criado por esses olhos desses artesãos do olhar, né? Que são esses fotógrafos que trabalham em sua maioria com a fotografia pura, outros vêm com uma instalação, outros se apresentam com um filme, mas todos, sobretudo, vivenciando a beleza do negro quanto à sua sensualidade e às suas formas. Entrevistamos um dos fotógrafos, Eustáquio Neves. É um projeto que eu estou chamando de Novos Navios Negreiros. Como seria o navio negreiro hoje? Assim? De que forma? Eu acredito, por exemplo, que as cadeias públicas, hospitais públicos, ônibus de periferia, trem suburbano, uma série de coisas impostas assim que seria hoje o navio negreiro, né? E esse trabalho particularmente é frio, assim, e talvez uma das coisas mais contundentes que eu já fiz. Vamos descer a escada. Quando chegar embaixo, aperte play. Pausa. Estamos no último trecho da exposição. Carlos Eugênio nos fala dos artistas reunidos aqui. Então esses artistas, o que os une, todos eles, é justamente essa estética profundamente ligada ao candomblé. E ao lado disso também a gente vai mostrar muitos objetos de arte sacra iorubá. Então você vai poder ver realmente de onde saem essas formas. Não só através dessas representações de arte sacra iorubá, mas também através do artesanato atual que se faz no candomblé. Dentro desse mundo tem uma instalação do Mariozinho Cravo, a Laroie, que é uma homenagem a Exu, o dono dos caminhos, que exprime por excelência essa outra cosmologia desse mundo negro. Procure as obras de Aguinaldo Manuel dos Santos, uma grande exposição de esculturas de madeira. O Aguinaldo era auxiliar do Mário Cravo, limpava o ateliê do Mário Cravo. E um belo dia pegou um pedacinho de madeira e começou a esculpir. E o que sai? Sai a estatuária sagrada africana. Da onde que saiu aquilo? O Aguinaldo era um rapaz muito humilde. Ele foi trabalhar no ateliê do Mário Cravo como aprendiz, como ajudante do Mário Cravo. Pela primeira vez na vida viu aquele mundo. Para ele era uma coisa assim, absolutamente estranha. E vendo o Mário Cravo esculpir, ele sentiu dentro dele um impulso. Ele percebeu que ele podia fazer também aquilo. E ele começa a esculpir formas dentro de uma estética absolutamente africana. É uma coisa assim espantosa de você ver a identidade do que o Aguinaldo faz com a estatuária africana. E depois ele vai estudar um pouquinho com o mestre Biquiba Guarani, que era o grande escultor de carrancas do Rio São Francisco. Aprende lá umas técnicas e começa a produzir, e morre com 32, 34 anos de idade. É como se você tivesse um inconsciente que te grava quase que no corpo determinadas soluções de uma mão que entalha e você reencontra soluções arcaiquíssimas, ancestralíssimas. Isso vale para Aguinaldo Manuel dos Santos, como vale para os artistas da família Julião. Ou seja, eles têm na obra deles um tipo de reducionismo de estrutura representativa que poderia ser africana. Nós vamos mostrar um outro artista que tem profundas ligações espirituais com o candomblé, filho carnal, inclusive, de uma das mais famosas mães de santo da Bahia, que é o mestre Didi. Então o mestre Didi vai mostrar uma série de esculturas que são, na verdade, estilizações de objetos rituais do candomblé. A gente mostra também um outro artista negro, muito ligado ao candomblé, neto de um famosíssimo pai de santo da Bahia, e ele se expressa através da xilogravura. Então, toda a obra dele também retratando o universo do candomblé. Chama-se Hélio de Oliveira. No fundo dessa exposição há uma grande vitrine. Quando chegar lá, aperte play. Pausa.
A grande vitrine. E aí a gente separa o negro de corpo e alma da arte popular por uma imensa vitrine, onde você vai botar todos os objetos, efetivamente, de expressão da alma negra, ligados à cosmologia religiosa e aí afro-brasileira. Desde a estatuária sagrada africana, aos santinhos de nó de pinho, que são uma coisa fundamental. Eles são Santo Antônios todos, mas eles são feitos da madeira mais dura desse mundo, porque quanto mais trabalho dá, mais poder ele tem. Em outras palavras, nunca foi Santo Antônio, é um fetiche. E foi feito por escravos do Vale do Paraíba. E quando você olha o corte daquelas estatuinhas, é igual ao corte da estatuária sagrada africana no século XVIII. Então é uma arte que, na verdade, dialoga com a arte indígena que está lá, que também está lidando com outros padrões arcaicos, tá? Que não são os da estética canônica. Os santos de nó de pinhos do Vale do Paraíba. Eles são pequenas imagens católicas de Santo Antônio, de São Benedito, mas que eles são construídos no nó de pinho, portanto, de uma parte muito dura do pinho. E eles são construídos com canivete, possivelmente com instrumentos bastante rudimentares, mas ele tem o refinamento e o cuidado e a geometria de uma arte que pensa nessa representação de parte como um todo, que pensa no reducionismo dela, quer dizer, ele é um pequeno objeto, portanto precioso e muito pouco estudado ainda, mas que ele tem uma ligação muito profunda com pequenas coisas, com pequenas culturas africanas, sejam elas iorubás, ou sobretudo os urubás, que eu acho que exatamente é o grande vínculo com a arte brasileira. Por isso que a exposição é uma metáfora, porque no fundo o que importa no novo mundo, nessa grande sociedade criada por negros, índios e brancos, é que ela é uma nova sociedade. Quer dizer, ela antropofagicamente recolhe, né, todas as culturas, seja as africanas, seja as indígenas, seja as europeias, para transformar numa grande sociedade que é essa nossa. Quer dizer, não é só a questão do negro, é a questão também da sua afirmação, da afirmação como indivíduo, né? Então, o que a exposição pretende é mostrar que essa é uma sociedade que está aí para ser construída ainda. Eu plantei meu pé de liro na cacimba de bebê, a malvada da morena, deixa o meu liro morrer, maçarico da lagoa. A boa, ai que eu quero já voar. A voador, a maçarico da lagoa. A boa, ai que eu quero já voar. A voador, a maçarico da lagoa. A boa, ai que eu quero já voar. A voador, a maçarico da lagoa. A boa, ai que eu quero já voar. A voador, eu dei um nó na fita verde, que manchei na encanada. Quem souber do meu segredo, fica ali, não diga nada. Maçarico da lagoa. A voa, a voador. Maçarico da lagoa. A voa, a voador. Maçarico da lagoa. A voa, a voador. Eu tenho 2 anel no dedo, uma de ouro, outra de prata. Tenho 2 amor na vida, um é branco, outro é mulato. Maçarico na lagoa. A voa, a voador. Maçarico na lagoa. A voa, a voador. Maçarico na lagoa. A voa, a voador. Eu vou me embora, pra banda que meu bem mora. Meu coração tá pedindo que eu me arrume, vá me embora. Maçarico da lagoa. A voa, que eu quero já voar. Voador, maçarico da lagoa. Mestre Vitalino, que nasceu no Alto do Moura, perto de Caruaru, no Pernambuco. O mestre Vitalino, que é um artista dos mais conhecidos da arte brasileira. Voz Emanuel Araújo. É um artista que surgiu na década de 50 com um poder extraordinário, porque ela exatamente vinha de um momento em que toda a modernidade brasileira, a literatura, a crítica de arte, começava a reavaliar e valorizar esses artistas que emanavam do povo. Quer dizer, era uma tentativa de trazer à grande sociedade, à grande estética, esses artistas. E Vitalino é um dos primeiros, talvez o primeiro,
desses artistas que surge aí com toda a força. Ao mesmo tempo, ele traz com ele toda a sua família, a viúva e os tantos filhos que ele tem, e outros artistas que vão se agrupando e transformando esse Alto do Moura numa grande comunidade artística popular, né? Com criadores da maior importância como Zé Caboclo, Manuel Eudócio e Luiz Antônio. Além desses artistas de Caruaru, nas vitrines ao lado vamos encontrar um outro grupo de ceramistas. Vem da região do Vale do Paraíba, em especial Taubaté, em São Paulo. Lá são conhecidos como figureiros. Suas esculturas mostram as festas e tradições do vale. Neste grupo se destaca Maria Benedita de Jesus. E o bonito é que cada uma dessas modalidades cerâmicas, elas quase que são uma espécie de reportagem cotidiana do seu meio. A vida cotidiana, os costumes, as profissões, as festas populares, tudo vai sendo fixado em imagens de barro. As famílias iniciam tradições que vão sendo passadas de pai para filho e repetidas ao longo dos anos. Junto com as imagens da vida, se fixa também o trabalho do artista. A ideia de permanência e o sentimento de tradição são características marcantes desta forma de arte popular. No final dessa faixa, aperte pausa. Aperte play quando quiser ir adiante. Pausa. Na próxima faixa, vamos falar sobre esculturas em madeira. O primeiro artista que vamos comentar chama-se Nino. Ele está numa torre com degraus, no meio do seu caminho. Quando chegar lá, aperte play. Pausa. Nino, de Juazeiro do Norte. Esse é um caso muito especial, que faz uma representação muito curiosa na escultura, que une a escultura, provavelmente dita, a tridimensionalidade com a pintura. São esculturas totêmicas, bichos e personagens feitos num só bloco de madeira. São coloridos de um modo muito particular, poético, às vezes com humor, às vezes de um modo estranho, como se fossem bichos de um passado pré-histórico. Quando acabar de ver estas obras, aperte play. Pausa. Seguindo adiante, vamos encontrar outro escultor, Geraldo Teles de Oliveira, conhecido por suas iniciais, GTO. Suas esculturas, feitas também num só bloco de madeira, mostram uma infinidade de seres que formam grades e formas geométricas. Também nos remetem a um tempo passado, a algo ancestral, como templos sagrados. Quando acabar de ver, aperte play. Pausa. Arthur Pereira nasceu em Cachoeira do Brumado, Minas Gerais, perto de Ouro Preto. Suas esculturas são construções que nascem da forma encontrada na natureza, fazendo dali brotar seus presépios, suas árvores, seus animais. O curioso é que encontramos nas suas obras as mesmas características de obras africanas: o estacamento rítmico, o empilhamento de uma forma geométrica primária, composições de volumes e planos em negativo, com formas fechadas e abertas. A mesma descrição pode ser aplicada ao escultor GTO. O curador Emanuel Araújo vê na obra desses artistas a presença de elementos estéticos que nos remetem à herança ancestral africana. Vai para a coisa do comportamento absolutamente africano que existe na arte brasileira, nessa arte brasileira que pode estar popular ou erudita, mas vamos dizer, sobretudo na arte popular, e através de quê? Desses dogmas que são muito claros da arte africana. Esta exposição de arte popular
não pretende apenas mostrar objetos, pretende também tentar apontar as ideias que nos permitam pensar uma estética popular. Coloca-se aqui a mesma questão que aparece na exposição de artes indígenas e de arte afro-brasileira. A visão eurocêntrica de arte exclui estas manifestações do campo da grande arte. As coloca como artesanato, como folclore, traz uma visão desses objetos como símbolos de algo primitivo, atrasado, inferior. Dentro dessa revisão geral dos 500 anos, como pensar a arte popular? E aonde que você vai procurar esta permanência de uma espécie de autenticidade do popular que não está se curvando à exigência do mercado, à produção em série, etc, etc. Na ancestralidade, no arcaísmo e na permanência. Vamos conhecer o trabalho de um outro artista, o pintor Alcides. Vamos ver que a presença de elementos africanos ocorre também na pintura. Os quadros de Alcides estão nessa parede bem de frente ao escultor GTO. Aperte play quando chegar lá. Pausa.